Manda vir. Basiru Kandê ou Boa Morte? Era bibiável. A bolsa uma jogadora da seleção. O que você acha que falha que nós, que o PBS, não vai próximo, não vai participar na próxima com que jogadores, a federação, e próprio estado, e treinadores e como? A mim, ainda bem que fazia minha estreia na Champions League, não empata 2-2, marca gol, não ganha 3-2 e foi assim algo impressionante. E outro momento, e jogar contra Barcelona na Camp Nou. Cultura, desporto, saúde e educação, atualidade e sociedade, humor, Irmãos, você tem a manter esse calendar, a hoje nós estamos mais um Jumbai. Se você fala Jumbai, que é sobre mim, e sobre Alfa Cimedo, e sobre guintes que não passa ali, ou aqueles que passam vai. Então, a boa comiste, eu acho como eu tenho uma história como se partilha, eu mereci estar no espaço dessa mensagem nas redes sociais para nos contactar. E eu também que tem algum apoio, alguma contribuição, alguma ideia como se dá para o projeto, ou facilitar, aproveita para agarrar-se mais um bias Adulai. Que alguém que ajudando, não tem copos, não tem coisa de 10 copos diferentes, então hoje não muda. Não põe laranja, não está agora o preto, hoje não sai laranja. Hoje não tem no campeão ali. Uma boa nota, a mim é diferente hoje, a mim hoje vou considerar um campeão, cada mim campeão 3 vias. A mim de Sporting. Ok. Lá já casi se não na fila. Lá se não na fila, agora eu vi. Sim, vou passar na fila. Mas está bom, fica mais mal. Fica mais mal. Isso é bom. Alfa, contando, primeiro obrigado, mano, por você ter vindo com nós, bem ter bem descansar, então ter tempo de vir com nós. Primeiro, não consigo nem que pergunta, como é que joga na Arábia Saudita? E no primeiro tempo foi um bocado difícil para via de país em si próprio, porque para fazer mudança da Europa para a Ásia, tipo, principalmente a Arábia Saudita, é um país um bocado fechado, né? Para ver de ser como é que está vivendo no país islâmico, então eles é muito rigoroso na como é chamado na religião, e uma religião também que está a apreciar muito bem, que gosta, porque eles até levam a religião muito a sério lá. Ok. Mas depois de 2, 3 anos, já que está lá, agora 3 anos, aí está habituado. Aí consegue adaptar perfeitamente e um país tranquilo para viver, muito bom mesmo, muito bom. Mas ao longo dos 3 anos, sempre está bem Bissau, sempre que tem a oportunidade? Sempre está bem Bissau para ver de seleção, né? Ok. Sempre nós está ali. Sempre nós está ali, sempre nós está ali. Ok. Mas como agora que ser o campeão, nesse caso, esse ano você ser o campeão e boa equipa na subir para a primeira divisão? Correto? Primeiro, um projeto muito bom, que a mim não aceita fazer parte, porque no ano passado eu estava na primeira liga, então, início de época que passa, e houve interesse de União, que é o clube, União Sport Clube, e um projeto muito bom, e o objetivo era também subida, porque esse é o objetivo, subida ou subida, então, onde que não tem jogadores de primeira liga, jogadores como Romarinho, que joga na Etihad, que ganha campeonato ano, a equipa de Benzema. Ok, eles ganham a primeira divisão. Exatamente. Nós temos lá também que Igazi, e de Egito. Ele era, no ano passado, ele capitão de como é chamado, de Etihad. Então, basicamente, só jogadores de primeira liga. Então, basicamente, esses caras não brincadeira, é tipo, basicamente, para você falar, exatamente. Notícia ali. Basicamente, só jogadores de primeira liga, então, graças a Deus, não consegui ganhar campeonato, não consegui o objetivo do clube, que era subir e ganhar campeonato. E uma sensação muito boa. E não continua. E tudo ano está sendo campeão. E tudo ano está sendo campeão. E uma sensação muito boa. Muito bom, Mas não continua na clube mesmo para subir para a segunda divisão? Sim, para a primeira divisão? Porque tem 2 anos de contrato, é ano que passa mais um ano, embora tudo está aberto, né? Mas está focado no clube, não tem mais um ano de contrato, então não espera que sim não continue no clube. Porque aquele é o objetivo do projeto, continuar a evoluir, continuar. Bom, realmente futebol na Arábia Saudita é engraçado, porque a mim lembra que ano passado eu estava na primeira divisão. Mas depois que me a notícia,
Bem, afinal, não fala assim, bem, afinal, ainda joga na equipa da segunda divisão. Mas foi ano que joga na segunda divisão. É ano, sim. Não, na verdade, mas por acaso, quando não toma decisão de bairro, manga a gente cá está de acordo, que cada quem tem a sua opinião, né? Sim. Mas a mim se bem que ambição de projeto, que manda aquela que faz indígena a primeira liga para vai para a segunda. Ok. E graças a Deus, não vai para lá, coisas tudo corre direito, não subir na volta de Ainda bem. na volta de a primeira liga. A Oz é o campeão. Alfa, na boa opinião, a boa soma jogador da seleção, o que eu acho aí falha que nós, que o PBS, não vai próximo, não vai participar na próxima com que jogadores, federação e próprio estado e treinadores e como. A mim ainda bem que fazer a pergunta, porque acho que nós jogadores maiores de não tem não me se oportunidade de não para alguma coisa sobre seleção, mas acho nunca quase ninguém de nós que tem a oportunidade para ver como aí que tem algo mês quando quando assim dá com alguém vou papiar ou expressar, mas o que eu posso falar aí e organização de seleção que está organizado para ser sincero, porque manga de coisas que está passando, nós jogadores que se que não está passando, nós jogadores que se vi que dobragem que não está fazendo para nós jogar, mas no fundo na final e jogador sempre que está leva a culpa, né, a nós que cabalinada, a nós que está jogar, a nós que está fazendo, a nós que está jogando, né, mas acho também se criar condição mínimo. Isso como que não faz carta, não põe na rede social, então a gente toma carta interpretar jogadores que não reclamam de dinheiro. Enquanto na carta está lá tudo e mais alguma coisa, cá não reclama. Sim. E não está a exigir nada do outro mundo, não exigir só no mínimo, condição mínima para não chegar, não ter bom hotel, não treina suficiente antes do jogo. Últimos 5 jogos não joga, não treina só um dia para não vai para jogar. Se falar em ela, fala, não, vou tirar desculpa, para ver como vou conseguir apurar, para ver como vou estar a ganhar, vou tirar desculpa, mas não está criado condição mínima para não fazer aquilo que não trabalha. Mas pronto. Mas, por exemplo, na boa opinião, como que eu acho esse problema poder resolver? A gente que está diante que tem que organizar, e tem que dizer aqueles que se facilitar, aqueles que se organizar, para organizar no jogo como deve ser. Nunca pude estar no hotel que está em condição, nunca pude treinar na campus que está em condição antes do jogo. Ou seja, pode ter situações também outros jogadores que te atrasar para ver que conseguir não só atrasar. Olha, não vai para Moçambique, não sair dali para Moçambique, não faz quase 30 horas de viagem. Para ver? Para ver como a gente organiza. É simples, para ver a gente se organiza. Não faz quase 30 horas de viagem para chegar a Moçambique. Não chega a Moçambique para treinar, ela é ano para treinar campo de sintético. Ela é ano treinar campo de sintético, não consegui treinar como deve ser, né? Porque sintético. Não consegui treinar só um dia antes do jogo, para não ter direito a campo oficial, onde não joga. E depois a gente. A nós tudo nome se ganha. Ninguém cada deixa esse clube para vir para a seleção para perder. Mas também a gente tem que acompanhar que nós para organizar coisas. Não quero falar para pôr um hotel 5 estrelas, luxo, não sei o quê. Mas que mínimo. Hotel que não está direito, campo para não treinar como deve ser, não preparar o jogo como deve ser, para não chegar na campo, para não chegar no jogo, para não estar apto para jogar. Para ver como não está contra na seleção. A mim está jogando na Arábia Saudita, a mamãe está jogando na França, outros Beto está jogando na Inglaterra, Jefferson está jogando na Egito, Fali está jogando na Itália, não sei o que. Não está contra na seleção. Um treino que é suficiente para não treinar, para não vai jogar. Exatamente. Não precisa de 2, 3 treinos, pelo menos, para não intrusar algumas coisas, para não chegar no jogo, para não fazer alguma coisa. Alguma fala organizar, nesse caso, ou seja, para quem te esqueci, dar a oportunidade, não para ver o que não consegue desde direção de federação ou direção técnica. Não, a mim em casa não fala direção técnica e mesmo federação. Para ver, por exemplo, na minha opinião, e tem interferência política na desporto, na seleção ninguém. Se tem a mim que não olhar porque a mim também só seleção jogar, encarga coisa mais a caminho. Mas agora como falar, gente que entende tem que deixar de fazer trabalho e quem que perceber como a coisa está organizada, como o jogo está organizado, para pular, para deixar ali organizar o jogo. Mas eu acredito como a gente que entende de futebol tem na Guiné-Bissau e tem que. Não, tem manga, né? Tem que mandar agora a boca tá
impura para que isso aconteça aqui? No objetivo, no objetivo, no geração, no objetivo, e intenta exigir o máximo possível para melhorar a coisa para a geração. Exato. Outra geração não bem, pelo menos para ter condição que nós não temos, para ter melhor condição que que não temos. Então, aquilo que é o objetivo, como manga de bias, não está na bate-pé que eles, não está na manga de vai vem com eles para ver como não caminho sai que outros bem é contra a mesma situação e acaba ali pena, porque talento tem na Guiné, jogadores tem na Guiné, mas jogadores têm que acompanhar o outros. E tem que acompanhar, sim, para ver e que é fácil a boa sair de países que vão sair com melhores condições, para vir representar a seleção, tirando riscos que vão ocorrer, né, que põe em causa a boa carreira, no mínimo e chega a poder ter condições que não permitiu exercer o trabalho de melhor forma. Bom, tipo, esta leva para outra pergunta que não faço, que como botou a evolução de futebol na Guiné-Bissau, mesmo que em traves que não está acabando não já, mas cada dia que só lá ensina surge nova academia, ainda surgem novos guintes que não está chamando empresários ou olheiros. Como acaba o assim, como que acha que não pode ter aproveito dela suma guinense e suma própria seleção. Há dias em hoje é um projeto que acha parte em seleção essa cria uma academia de acho que sub-12 ou sub-15, cria uma espécie de academia suma que existe em outra parte. Como que está hoje assim, como que acha que me pode virar a favor de nós? E na volta mais, a gente não tem que organizar. Primeiro, organização, futebol e organização. Se não organizar, porque talento tem manga na Guiné. Aonde para um vai treinar com minha colega tem na academia, a Miguel que está na coisa de academia, vai treinar com menino não treina campo Nelson. Bom. O teu é menino 13, 14, 15 anos, que manga de talento, mas como fala, não tem que organizar. Se não me expõe no futebol vai adiante, não tem que organizar. Para ver a qualidade na Guiné, tem manga dela, talento tem manga dela. Mas, gente que tem treinadores suficientes que tem para desenvolver capacidade de meninos, para desenvolver seu talento, para desenvolver sua qualidade. Então, a organização tem que fazer, onde é que técnicos têm que formado, para ter noção mais ou menos como é que treina menino, como é que orienta eles, como é que porque futebol é só jogar, o precisa de manga, que manda. Às vezes, a gente joga muito bem na Guiné, porque chega na Europa que consegue dar, às vezes, e está falta algumas coisas, está falta aqui parte técnica. E logo que está conseguir acompanhar o andamento de aquilo. Exato. Lá na Europa, nós temos menino com 5 anos, 10 anos, esse já que é com extremo tem que fazer, hora que tem a bola, Mas, por exemplo, no meu caso, contando, como é que foi o percurso? Qual que clubes que passa nele, para os não chegar nas alfa que não tem? A mim, quando saí na Bissau, não saí para Benfica, na Academia Filhos de Bideira. E foi um torneio organizado ali, para a própria Academia Filhos de Bideira. E fazia torneio só de escolas de futebol de Guiné. Aí convidava alguns empresários, e foi empresa de Jorge Mendes, Gesti Food, estava ali. Benfica de Portugal estava ali. Algumas equipas, lá que Benfica cuida em Pambai. Então, saí ali na Bissau, direto para a Academia de Benfica. Faz formação na Benfica 2 anos. Primeiro ano júnior, segundo ano júnior. Depois, primeiro ano de sênior, saí para Vila Franquense, terceira liga. Jogo um ano, saí de Vila Franquense, vai para Moreirense, primeira liga. Que é um bocado engraçado, né? Porque na Portugal, não faz só formação. A terceira liga, segunda liga, vai logo para a primeira. Na Moreirense um ano, voltei aqui para a principal de Benfica na 2018-19. Esteve na Benfica até janeiro. Depois foi emprestado para Espanhol e Barcelona, Espanha. Esteve lá 5 meses. Depois saí de Espanhol e Barcelona, vai para Nottingham, Inglaterra, segunda liga. Jogo um ano, riba Benfica. Ano a seguir, 2020-2021, vai para Reading, Inglaterra também, segunda liga. Depois de Reading, volta a Vitória Guimarães, Portugal. Na Vitória, em um ano. Depois, segundo ano, Vitória, que vai para a Arábia Saudita. Está na Arábia Saudita até hoje. O que passa na Casa Pia? Não. Na Portugal, só Moreirense, Vila Franquense, Benfica e Vitória Guimarães.
Ok. Yeah. Então depois de lá vai para a Arábia Saudita Sim, de Vitória Guimarães para a Arábia Saudita, está lá já há 3 anos. há 3 anos. Ele só sai lá ou na para não? Ou tem ainda Ah, abertura e espaço do género, se existe um convite tentador melhor e que eu tenho lá. No futebol nunca pude, nada é certo no futebol. A Osso está ali, Sim, sim, amanhã sim, buscar barrar. seguir, então, E barrar. isso é uma Arábia Saudita, né? Quem que esperava como Ronaldo, Não estava no futebol. Benzema, não sei quem, nós estava na Arábia Aí, bro, que Saudita, tempo que mas... começava a fazer coisas assim, eu falei, esses caras E na futebol, cabeça. e futebol, e futebol. No futebol tudo possível, tudo possível. A Osso está ali amanhã, o Cassibiu na corda, ou está no outro lado, e tudo está dependendo do projeto. Ok. E A bocado o papel ali, uma coisa que me se apontar, se contra uma investir, não pensa ter na academia. Vou acabar de falar, ok, tem uma academia que não trabalha com um parceiro. Como é que essa academia deve funcionar e como que... olha, Como funciona? é coisa que nunca me papel é, porque a mim muito de papel, mas se um dia colega, e bacinho, se não me bacinho, não estou chamando Messi, dia ele liga e fala, olha, mano, decidi fazer academia, para a gente estar em cada vacinada, Yeah, yeah. não chama meninos de zona, não está treinando com meninos ali, e kunza lá na campo, lá na rua Barça, lá na Kundum, ele está treinando com meninos, e liga em papel comigo e fala, olha, mano, se você decidir fazer aquilo, eu faço bem para ver como, não só de como não treina menino, mas está tirar meninos também na mau caminho, né? Vícios que podem entrar assim. Porque a gente está pensando, jogar bola e só jogar bola está educado, está educado mesmo, a sério, está educado mesmo, mais de barrade. Porque menino de 15 anos, se sabe como amanhã para amanhã tem treino, se sair de escola e janta, se janta, primeiro coisa que não fazer, para vai descansar, amanhã para amanhã não vai treino. Exatamente. Então começa a ganhar que rotina. E tem evitar escalar, vai sentar com seus colegas, fica tem altas horas, ou vai fazer alguma coisa que está certo, então e muito bom para mamães começar encorajar seus filhos para jogar bola, para ver como não só jogar, mas ainda começar deles rotina de Sim, cria uma certa manga. disciplina também. Exatamente, exato. E Tem que muito criar uma certa importante. disciplina. Mas pronto, não decidi juntar com o bacinho para ver olha como é algo que ele me está sério e não tenta. Ok. Logo falei a colega com que ele então por que não junta aquele nós estamos bem um bocado. Ok. Não me organiza coisas muito bem. Ok. Nós estamos bem um bocado, menino, a academia tem a manga de jogadores. Ok. E está em evoluir. Gosta de treinar campo em Nelson. De vez em quando trabalha ali no Coreia, treina sintético. E não tive. Mano, ainda falou parabéns para aquilo aí, ainda falou obrigado no sentido do sou guineense e sou alguém que está almejado de Guiné-Bissau sempre melhor. Ainda falou obrigado para aquilo, para ver uma coisa que eu decidi tirar de dinheiro, do tempo, veste sempre pensa na terra, aquilo é muito bom. Então falou obrigado e parabéns para aquilo e continua fazendo. Outra coisa que me perguntou, qual que você acha ao longo da sua carreira, em termos profissionais, e foi o pior momento? Uma seleção ao longo da carreira. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o pior momento que não considerei contra o Espanhol de Barcelona. E pior momento, mas foi também momento que eu aprendi mais sobre jogador, sobre homem, sobre ser humano, sobre em tudo, porque é fácil alguma jogar, tudo que está sai direito, o sabe como jogar, quando treinar, final de semana chega bom jogar, o que está jogar, o treinar, final de semana chega, porque tem certeza se não jogar, não, se não entrar na convocatória, não, porque tem certeza, aquela que dificuldade, como que não encara aquela, então no espanhol não teve mesmo um período assim que coisas que ocorrem direito, mas graças a Deus eu consegui encarar sempre com a cabeça erguida, sempre focado no treino, nunca culpa ninguém, nunca fala não, o treinador que gosta de mim, não, fulano tal que gosta de mim, eu continuo sempre a trabalhar para ver como e tem mais coisas que não está controla, que não está me se tipo falar dela, insistir nela, pedir energia nela, então como a gente fala sempre, minha irmãozinhos, foca sempre naquilo que está controla, que eu pude fazer para ver como
que o cara controla. Descansou a cabeça, se não fazer como é que misto. Com aí mesmo. Então, a boa que tem conta, que não pode fazer, a boa se pode fazer, aquilo é que não controla. Então, e foi um momento difícil, teve 2 meses só na treina, não estava às vezes estava em convocatória, ou quando tinha na Ju, está tirando a convocatória, às vezes está treinando, final de semana tinha que estava em convocatória. E foi assim 2 meses para bem chegar. Primeiro jogo contra a Valência, correu muito bem. Segundo jogo contra o West, que foi um dos piores jogos na carreira até aos, tipo, e foi mesmo horrível. Mas para eu considerar o pior jogo. Não, porque tipo, tudo não saiu mal, tudo. Até gajo de 1,50 m da saltar comigo ganha a bola. Mas pronto, usa esse futebol. Em momentos exato. tem que subir, Sim. tem que subir encara mais, tem que subir foca mais, porque na vida nada é fácil, que tudo hora coisas não correm bem, que tudo hora coisas não vai maneira como isso. Então, a hora que vai maneira como isso, porque tem que saber, olha, o que é que me pode fazer para melhorar, o que é que me pode... Às vezes não está focando na parte negativa, em vez de não focar na tentar resolver problema para não seguir em frente. Ou o que é que eu pude aprender que situação própria, sim. Então, foi 5 meses que me cresceu, que evoluiu, que correndo bem no lado desportivo, porque nunca jogar como a câmera mistura. Exato. Mas não aprendi que colegas lá, que situação própria também. Não aprendi. Mano, aquele sinal de superação e resiliência também. E acaba para ajudar tio. Ora que tem tipo de espírito de perceber como ok. Coisas que não correm direito, nunca tem que procurar culpar. Tenta perceber internamente ainda. Que câmera fazer que caça direito. Então, aquilo é bom. Mano, para contrariar a pergunta, e qual que é o melhor momento que acaba de considerar como esse foi o melhor momento da minha carreira como jogador? Na seleção ou não? Essa é uma pergunta. Melhor momento. Bom, melhores momentos, e por que ser um som? Em termos desportivo, em termos desportivos, então foi ano corre muito bem. É esse ano? Perdão. É ano corre muito bom para ver como e foi ano que marca 5 golos, joga sempre, não equipa ganha sempre, mas momento assim, como pude falar assim, na minha carreira foi top, tipo, saí de Bonaerense para Benfica e depois minha estreia na Champions League, não empata 2-2, marca gol, não ganha 3-2 e foi assim algo impressionante. E outro momento, e jogar contra Barcelona na Camp Nou, e foi também tipo top, porque a mim saí depois de 4 anos, saí em 2014, 15, 16, 17, 18, eu assinei com Benfica, depois de 4 anos assinei com Benfica. Nunca imaginava, tipo, depois de, na saída de Bissau, depois de 4, 5 anos, na jogar contra Messi, na jogar contra Rakitic, na jogar contra Luis Suárez, na jogar na Camp Nou, tipo, e foi, jogo acaba, me sinto na banhar, a mim bronca assim, porque eu pude pensar, tipo, esse amigo está sentado na discutir na bancada, discutir Messi Ronaldo, a outra joga com Messi, jogo acaba, consegui trocar camisola com Suárez, tipo, e foi algo assim que eu pude esquecer, para ver como... A minha ter a explicação, tipo, pensa tudo ao mesmo tempo contra o acaba. E anda com tu Madina até ali no Coreia, vai treino a pé. Às vezes eu estou a casa, eu tenho que esperar na pequena almoço, eu tenho que esperar almoço. Mas ao mesmo tempo, eu sinto orgulhoso para ver como que sacrifício tudo que passa, eu teve que passar certas coisas para chegar, para conseguir algo inédito. Então, e foi assim, 3 momentos que eu achei top. Mano, e aquilo é obrigado a compartilhar conosco e realmente é gratificante. Gratificante. Exatamente para eles que não cria podcast para ter pecadores, uma referência. Para ter certeza de mangas jovens hoje em dia que por estar na academia, que por sair com grandes ideias, coisas por estar com eles. Não dá só o microfone assim, não dá só assim. Ok. Manga de meninos que nem momento, tem manga de meninos que nem momento de por estar na academias, coisas por estar com eles bem. Exato. Então, houve um testemunho de bom, com piores e bons momentos que passa e acaba para, de uma certa forma, falar eles não, como desiste, continua. O sol na ar. Desiste que tudo dar que tentar, mas realmente é engraçado, tipo, pode chegar onde jogar
Ou jogar ao lado do Messi. Mano, e foi mesmo... Engraçado. Não, mas aquele é bom, mano. Aquele é bom. Incrível, Ainda bem, incrível. Deus te obrigado. Tá falando, Deus te preparou para coisas, às vezes não está tendo pressa para ele. Exato. Mas aquilo é bom. Mano, qual que foi o melhor contrato? Alguma falou o melhor contrato em termos de dinheiro e em termos de condições que o Bimba sentir própria equipa técnica, próprio balneário e tudo. Qual que é o melhor contrato? Acabo de considerar como foi. Já esse foi o melhor contrato, o melhor clube que me passa, né? Mas não vai em termos que é financeiro? Financeiro, em termos de balneário, por exemplo, vou fazer E assim, contra, tipo, porque a mim, contra um bem Moreirense, imagina, eu posso sair de terceira liga para ir para a primeira liga, tipo, contrato. Ok. A OCB é Canadá, assim, de especial, é Canadá de especial. Depois, da salto de Moreirense para Benfica, lá eu comecei a sentir, ok, gosto, tipo, coisas, tipo, porque foi mesmo algo muito bom, bom. Então, minha primeiro bom contrato como fazer e contra transferir de Moreirense para Benfica, lá já não pude falar, não consegui ganhar dinheiro, como pude fazer alguma coisa para minha cabeça, para minha família, Exato. e fazer algo, construir alguma coisa para minha cabeça. Mas, falando assim, mesmo em termos financeiros, contrato assim, aí depois contra decidir vai à Arábia Saudita, Ok, Yeah. então a Arábia Saudita aquele é o melhor contrato. Yeah. Muito bem. Não sei se não joga bater só, não vai para a Arábia Saudita. Porque diz assim, imagina para mim sair de primeira liga, para sair também para a segunda liga, e tem que ser de algo Exatamente. mesmo, tipo, que não vale a pena, né? Aí, para bem acho eles têm injetando dinheiro, só que injeta dinheiro para ter 5 jogadores estrelas da Europa, para levar eles para lá. E não custa mesmo de malucos. E tem que valer a pena, porque eu estava bem na primeira liga, apesar de minha equipa disse, mas tipo, não tem a opção de ficar na primeira liga, porque não tem propostas mangas para a primeira liga. Ok. Mas um opta vai para a segunda liga, porque também, até por projeto mesmo de clube. E te desafiou, né? E muito, e desafiante, Ok. mas também em termos financeiros, tipo, muito like, uau, like. Yeah, mano, eu faço direito. Então, decidi, vai, mas graças a Deus tudo corre bem. Por exemplo, no Riba Fabissal, da representação de seleções que eu faço, eu não sei como aqui questão de futebol, são de adeptos. Por exemplo, no momento a voz benfiquistas, você não sofre, você não passa por uma depressão, você não passa por uma situação muito difícil, né? E manga de adeptos que quer fazer hora que quer conseguir resultado na equipa, a direção e também no jogador. Exato. A bocal que momento, como que reage que críticas que fazido já na seleção e que momento que fazido uma crítica que consegui mesmo quando eu teve que responder como que eu tenho para falar guintes, por exemplo, adeptos que não jubem a osso um dia que nem bate jubes. Na minha opinião, como é que eu acho de debater, tenta ponderar como é que eu acho de debater lida com certas situações, para ver no fim do dia não sou de pecador. Exato. Não sou de figurar alguém para ver alguém, responder alguém e tudo mais. E assim, em Ghana fala ultimamente a minha vítima, não porque tem nada a ver a minha vítima, cada quinta comenta aqui que misto, mas ultimamente, manga a gente tem estado na achar como gata nada na seleção, e e respeitar cada quem que tem opinião, mas a mim que a gente tem a falar, a gente tem que saber que é crítica, que é insulto, tipo, o que por isso eu falar boca balinada, o que está na criticar, você está insultar psicologicamente, se eu falar e balinada, ninguém que gosta nesse trabalho, vou falar boca balinada. Imaginou um professor, ou entrar nessa turma, o tio fala, professor, vou boca por nada, é uma professor. O que está na criticar. Quem me se criticar, me criticar por criticar à vontade, porque nós tudo que a boa jogador está sujeito a crítica, tudo que eu não fazer no mundo está sujeito a crítica. Ao sul eu tô tirar uma foto vou pôr na rede social, cada quem tá te comenta como que ninguém conheceu. Então a mim não leva crítica normal, apesar de às vezes a gente acha como responder falando X ou falando Mas que houve uma X. situação que Não, houve situação que a mim pronto tem que responder alguns porque se uma gente fala, ainda nunca estou bom no mundo, que por isso e falou de como a boca bali nada, não sabe que tipo se ele ainda falou a boca que está de ainda falou boca bali nada, ele que se está na sofá que nunca estou bom no mundo, ele tipo ele tipo come on like
Mas pronto, e coisas não era, né? A mim, e tem manga de coisas que eu estou às vezes, boca gosta, claro, insultos, assim, mas é normal, tipo, nós estamos sujeitos, se não está falando, não, King Tia. Então, Mas você tem a oportunidade de deles algum conselho ou sugerir-lhes alguma forma de fazer ser não, crítica, esse sentimento? quem me se critica, pé crítica construtivamente, tipo, e tem manga de maneira de criticar. Eu pude olhar na rua e falar, Alfa, não acha como eu pude fazer mais, não acha como eu que passa, porque eu direito, para ver esquece. Ok, a minha jubina fala, ok, está bom, não tem problema. Próximo jogo, não tenta fazer melhor. Aquilo assim, e crítica. Mas que pode chegar coisa, vou acabar ali nada, vou só passear na campa, vou só fazer casi pique, vou casi pique, A organização não tem democracia, a vou conseguir futebol. A mim pode levar crítica bem, mas e que tudo gente que se aguenta crítica. Como a gente fala, não tem que ponderar, gente tem que ponderar bocado. Aí me pode chegar falar alfa bucaba ali nada, a mim pode levar bem, pode falar outro fulano bucaba nada, que ela pode atingir, ele pode cansar, e pode tomar aquela tipo para algo assim que não afeta algo, não percebe? Por aí como você não fala acaba ali nada, de qualquer maneira ele não pensa naquilo. Sim, e complicado. Ou chamar de nome, ou falar algo. A minha mãe vai campo, para ver como tudo hora que vai campo, vai juju. Então observa as coisas que eu gosto de ouvir. Jogo de seleção. Então observa as coisas que eu gosto de ouvir. Mas é normal me falar, olha, se eu aguenta, para vai campo, é normal, tipo. Mas me falar, se eu vai campo, claro, a minha juca, e que tudo gente que não acha que não faz certo, é normal. Alguém não fala alguma coisa, se calhar a boca não gosta. Pronto, mas ela é sensível, então... Não é complicado, mano. Futebol também é campo. Mas é normal, mas a mim, para gente tem que saber que é crítica, que é ofensa, que é insulto. Para ir com mais, tem crítica e tem falta de respeito. Ok. Mas pronto. Ok. Tá bem, mano. Por exemplo, ao longo de carreira, anos, tudo assim, qual é o melhor golo? Melhor golo. O golo mais importante? Golo mais importante, Champions League, Benfica e Capa. Agora não empata 2-2, menos um homem, marca 3-2, não poder imaginar, tipo... Não ganha. Não poder imaginar contentamento. E foi, tipo, estreia na Champions League. Então mandei a vídeo. Não, mandei a vídeo. E foi algo assim... que... foi top. Bom, mano, não chega a fim de nós Jumbai. Então perguntas que me preparava assim, muito rápido. Mas não respondem rápido, sim pensativo. Vai, manda vir. Basiru Kandé ou Boa Morte? Era viável. Preferi a versão cara. Preferi a versão cara, minha amigo. Agora respondi a pergunta. Não, não pude falar Basiru Kandé para ver como pronto, para tempo que não faz mais na seleção, né? Resultados também que teve. Para tempo que não faz mais na seleção, e só para ver aquilo, não como para ver ok, não é que preciso justificar. Basiru Kandé. Basiru Kandé. Ronaldo Messi. Messi, cada dia que sol mais. Messi, cada dia que sol mais. Não, gostei de Ronaldo. Acho Ronaldo um jogador tipo que todo jogador pode jogar, né? Para disciplinar. Para se postura como jogador. Mas Messi, todo dia que sol mais. Messi mestre. Todo dia, nem se janta encore Messi. Messi só. Claro, eu preciso que a ponta, não falou Messi. Qual é o prato favorito na Arábia Saudita? Prato favorito na Arábia Saudita. Isso é uma maneira que eu não estou comendo. Está falando como? Está fazendo assim, tipo, mata a cabra, corta só a cabeça, cunhal assim, assa assim. Pôr assim, bruta e tigela assim. Grande assim, pendurar assim na metade. Pendurar assim na metade, vou sentar assim, manga para comer. Bota comer como? Não comer como? Bota fica para tirar carne. Uma tira carne, arroz, manga, base na tigela, vou sentar assim, volta, vou pôr prato na metade. Mas então é carne pendura? Exatamente, está pendurado. Como que não é prato? Sim, tem uma prova, já tem a móvel na mostra. E tem maneira que está chamando assim. Qual é o prato favorito na Guiné? Na Guiné, caldo, tinha tudo dia. Tudo dia? É que tem nenhum problema?
Minjar Sim, em casa, é por parece que por cunha calo cheve, problema tem. Que eu gata na minha. Não, não, cadê minjar, cadê minjar. Uma casa minha guinense ou branco. Esse debate de minjeres tudo dia. Não, puto, Ela faz jogadores, Yo. jogadores também só bandiras brancas. Mas que tem nada a ver, cara quem tem esse gosto, cara quem tem esse Mas gosto. agora aqui digo. Isso a mim minha filha é portuguesa, mas não casa junto. Nós não casa junto já há muito tempo, mas que Deus dançou? Inshallah, que Mas só Deus por dançou. cuia, imaginou. Sim, por cuide. Uhum. Não, 100% guinense. Ok. 100% guinense. Se quer ser guinense, vai ser africano. Yeah. Ok. Alfa, quando chega, quando fica no Jumbaicast, qual que últimas recomendações, qual que conselho que tem para os colegas, por exemplo, apoiar no papel Nandi, ou nas redes sociais ou apoia a Academia de Pogba. Então, falou mais um bem, obrigado e parabéns para aquilo. Se os colegas que não jogam, não só, é que tem obrigatoriedade de Exato. apoiar, mas se pode fazer que gesto e acaba para motivar e ajudar aqueles que estão a trabalhar. O que é que tem para falar? Jogadores, meninos, como estão a jogar, os colegas que não jogam já, o que é que tem para falar? Não chega a fim. Não, esse é só para jogadores, não acha para tudo jovem que não é pessoal, porque a nós tudo não tem que nos apoiar outro. Não acha só assim que não pode desenvolver, que não pode ir para diante. Porque é fácil, a mim olha Eric Daros na fazer algo bonito, vai sim então Eric Daros também, gosto bem Bissau e faz esse, faz aquilo, em vez de eu falar, na Eric Daros disse de bem Bissau e organizar e não fazer as coisas como deve ser, tentar papel bem, apoiar ou por chegar no Eric Daros fala, mano, que segredo o bem Bissau sim tá ali, eu consegui fazer coisas está direito, sim tá direito, ou não fazer coisas que eu pude dar, em vez de nós estar na fazer guerrinhas sim entre nós, não temos que nos apoiar outro, não temos que nos apoiar outro para bem de tudo. Então a mim sempre se eu é jovem acompanhar, eu como a beber como não sei do essa, não sei do que lá ontem essa, não tem, a mim coitada, a minha filha coitada, mas pronto, sempre que eu é jovem acompanhar na fazer algo, tipo para a sociedade ou algo para ele próprio para evoluir, se chegar na mim, papel que mim acho que tudo que eu podia ajudar, né? E por ser do só conversa, Sim, claro. e por ser do financeiramente, e por ser do conhecimento, conhecer alguém que me se Contato, chegar, ou exatamente, contato, algo do gênero, não ajudar para ver como acho que nós não precisamos de ajuda. A mim também amanhã pode precisar de alguém para ajudar. Então, se eu puder ajudar Armando, eu ajudar, porque que Armando que ajudar, se puder amanhã pode ajudar Antônio. Antônio pode conseguir também na vida e pode ajudar, e pode ajudar outra. Então, é assim, não tem que eu como para ajudar o Márcio, não, não tem nada a ver. E momento de vida e às vezes a bolsa na possibilidade se não cá está, eu pude engaçá-lo um bocado, ele faz o que me sente. Então, a mim sempre que um é jovem com ideia assim de fazer alguma coisa, não podia falar, não, pouco, a mim também tem na academia, para ver que não. Mas se acha que uma pouco bem jovem que está pegando texto, sempre e consegue ser diretos, e bem está nesse projeto de música, que é a OCM se fazer academia, então, e academia. E mais alguém na face. E meninos que na busca sonhos que na treina lá, que amanhã pode ser o jogador, é ajudar manga de gente, né? Então, e outra coisa também que me se fala, também é para jogador, e para a nós tudo que nesse. Não diz a nós jovens, não disse coisa de... Nós um dia acha jovens está muito focado nas coisas que valem a pena, tipo política, não sei o quê. A mim nunca gostei do papel de política, porque a mim é política, a mim nunca percebi nada de política. Mas a nós tudo, cada quem tem esse dom. A nós tudo, cada quem tem esse dom no mundo. Cada quem tem esse dom que Deus está. Não tenta desenvolver não capacidade, não fazer alguma coisa, não construir alguma coisa para nós, quando opera ninguém vir fazer alguma coisa para nós. Sinta, vou pensar, vou dizer que é o bom nela, vou baitar aquilo. Vou tentar aproveitar o máximo possível, não tenta fazer para amanhã, se calhar Deus não ajuda, não consigo jurar para cabeça, ou jurar para família, ou jurar para mamãe, para papel. Porque nós tudo, nós temos dificuldade de ter manga, né? Dificuldade de ter, mas não tem que baitar de sonho, Tenta que não é poder. Se você conseguiu, está se como eu conseguir não. Mas eu ficar arrependido. Então,
Ok. E que Mano, a acho- mim hoje é como a boa pecador que está pensando sempre na positiva, sempre, independentemente de tudo. Então, não falou obrigado, parece. Obrigado a você acompanhar na tele. Disse a nome de quem comece tipo notícia na próxima Jumbaicast. Só uma coisa fala, esse que é sobre mim, sobre Alfa, sobre quem que na Jubino e aqueles que na bem passa ali. Disse o comentário que eu acha que não pode melhorar, quem que me ouve ali, que só algum fala mais um bias e como tem que acha poder apoiar, como que pode colaborar conosco, ou qualquer ideia, que acha não deve implementar, tá bem? E muito obrigado, vou ficar direito, não fica para ali, não conta, não Jumbai. Obrigado, obrigado. Benfiquista, contra Sportingista. Se você não é PlayStation, mano, João, se tu é PlayStation. Não, forte na play. Nunca muito, já não sei, mas forte. O forte. Jumbaicast.